Pessoal, seja bem-vindo ao canal Magnata Silva. A aula de hoje, que é a quarta aula sobre placa de desktop, eu quero falar sobre o circuito regulador de tensão. É o circuito que alimenta o processador. Como alguns técnicos, ou até você mesmo que está assistindo esse vídeo, já tem noções, trabalha na área, sabe que esse circuito regulador de tensão, esse circuito que alimenta o processador, ele é formado por bobinas, capacitores, transistores, MOSFET e por um CI chamado de PWM, que é o principal controlador desse circuito. Esse circuito, pessoal, é alimentado por uma tensão de alta, que é a tensão de 12 volts. Eu vou mostrar para você aqui na página anterior desse esquema. É esse aqui, ó, que nós técnicos chamamos de P4. É aquele conector que tem dois fios amarelo e dois fios preto, que é o conector da fonte ATX. Então é a partir daqui que vai surgir, que vai sair a alimentação desse circuito regulador de tensão, o qual vai alimentar o processador da placa-mãe. Só lembrando, pessoal, que aqui não é uma aula de esquema, não é um curso de esquema. Eu estou apenas aqui mostrando um pouco para que você venha ter noção de como acompanhar os circuitos da placa-mãe pelo esquema. Se alguém quiser um curso de esquema mais adiante, aí você pode me procurar aí depois pelo WhatsApp, ou aí mandando seu e-mail para esse e-mail aí, jsilvainformatica199@gmail.com, e aí eu estarei conversando com você, ou até mesmo pelo WhatsApp. Então eu vou tentar mostrar para você hoje um pouco sobre esse circuito, porque muita gente aí tem pegado placas mães, né? E o processador não esquenta, só tem 12 volts no MOSFET de alta, no MOSFET de baixa não tem nada. Então eu vou tentar hoje fazer essa análise juntamente com você, tá bom? Vamos lá ver aqui fazer uma análise, um pequeno resumo sobre esse PWM secundário. Então, pessoal, aquele conector de 12 volts você coloca aqui, aí você vai dar o start na sua placa. Assim que você der o start na placa, aí sim é que vai vir a alimentação para esse circuito. Quando a gente pega uma placa e a gente quer analisar esse circuito de V-Core, né, como a gente chama, o circuito de V-Core, o circuito de alimentação do processador, o que é que a gente tem que ver nesse CI integrado? Bom, se a gente tiver um pouquinho de tempo, um pouquinho de paciência, a gente vai pegar o datasheet desse CI para fazer uma análise mais profunda de como ele funciona. Porque só olhando o esquema aqui a gente não sabe como ele funciona. Todo CI, pessoal, tem um esquema particular dele. Geralmente a gente sabe que a gente tem que procurar o datasheet, que é onde vai estar ali toda a especificação do CI, as entradas, a saída, as suas configurações internas. E a gente pega aqui, ó, a numeração dele, tá vendo? ICL 63. Pega isso aqui, coloca lá no Google e coloca datasheet. E você vai baixar o datasheet e vai fazer a leitura, certo? Que vai vir tudo em inglês. Só que a gente não é bobo, a gente vai fazer a tradução e tentar interpretar todas aquelas funções do CI. Só que hoje a gente não vai estudar esse CI. Eu quero mostrar para você alguns pinos principais responsáveis pelo seu funcionamento. Porque se eu for parar para ensinar aqui como funciona esse CI, aí a gente ia ter que pegar o datasheet, ler. Então esse vídeo daria mais de uma hora e meia para a gente falar pino por pino. Então vamos ao que nos interessa. Assim que você pegar um componente desse, pessoal, um circuito integrado desse, a primeira coisa que você tem que ver é a alimentação. Aqui no pino 10, ó, tem a tensão de VCC, que é uma alimentação. Se você olhar no datasheet dele, você vai ver que essa alimentação aqui é de 5 volts. E 5 volts para mais ou para menos, porque tem a tolerância, né? Pode ser 5.3, 5.5 ou 4.9. A gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouco. Eu vou fazer o vídeo e vou mostrar a você. A gente vai medir aqui o pino 10
para ter certeza de quanto chega aqui essa alimentação. Tá ok? Então no pino 10 aqui tem que ter essa alimentação, é primordial. Outra coisa que você tem que olhar é a tensão de enable. A tensão de enable aqui, ó. Aqui no pino 36. Pode observar essa tensão aqui de enable. Tá bom? Você tem que analisar ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente tem que olhar, pessoal. Tem outros pinos aqui importantes. Mas por enquanto, depois eu faço uma outra aula mais a fundo para a gente estudar esse CI. Mas você tem que observar a alimentação de entrada, a alimentação de habilitação. Tem uma alimentação aqui também de feedback, que isso aqui também é muito importante. Esse FB aqui é de feedback, que é uma alimentação de retorno, né, dizendo que o CI está em perfeitas condições, certo? Tem outra coisa aqui também importante nesse CI, pessoal, que é essa alimentação aqui, ó, essa tensão aqui de PVCC1 underline 2. Pode observar aqui que é uma tensão de 12 volts, tá? Lembrando, pessoal, que essas tensões só aparecem assim que você ligar a fonte, assim que você der o start em sua máquina. Se sua máquina não estiver ligando, aí você vai ter que estabilizar, né, aquelas tensões primárias, para que sua placa venha startar. Porque essa fonte aqui, esse circuito só vai funcionar se a placa estiver startando. Se ela não startar, possa ser que tenha curto aqui, como a gente sabe, né, que às vezes quando tem curto nesse circuito, quando a gente tira o P4, a placa liga. E quando você coloca o P4, que é o conector de 12 volts, quando você coloca, a placa desliga. Por quê? Provavelmente o curto pode estar aqui em algum MOSFET, em algum transistor, ou pode ser até o próprio PWM que esteja em curto. Eu quero mostrar aqui essa tensão aqui, pessoal, de 12 volts aqui, ó. Opa! Tá vendo essa tensão de 12 volts aqui? Que ela entra aqui no pino 29. Preste bem atenção que isso aqui é de suma importância. Lembrando, pessoal, que essa aula é direcionada a essa placa aqui. Mas você vai ter uma noção, né, das outras placas de desktop que vier para sua bancada. Então, essa alimentação, pessoal, de 12 volts que entra aqui nesse PVCC 1 underline 2, significa que essa alimentação é para acionar a fase 1 e a fase 2. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visibilidade aqui. A fase 1 e a fase 2. Então aqui você pode observar aqui onde tem, ó, o gate 1, fase 1, L-gate 1. O gate, pessoal, é o gate de alta, ou seja, é uma tensão que vai sair diretamente para o gate de alta. Tá? A fase todo mundo sabe, né? Que o nosso circuito, esse circuito aqui, regulador de tensão, esse circuito do V-Core, ele é formado por fases. A gente conhece quantas fases tem, geralmente pela quantidade de bobina que tem, né? Essas fases fazem parte do regulador de tensão. Quanto mais fases estiver na placa-mãe, vai ser melhor. O desempenho dela vai ser melhor, vai ter menos calor. Então, a importância das fases é isso. Quanto mais fase, a placa vai ser de melhor desempenho. Então, pelas bobinas você conhece as fases da placa-mãe. A gente não vai falar sobre isso, senão a gente vai se estender demais. Então, pessoal, essa alimentação aqui de 12 volts, ela vai entrar nesse circuito integrado, nesse PWM. E aqui dentro desse PWM existe um drive acionador. Assim que esse drive interno receber essa alimentação de 12 volts, ele vai liberar esses sinais para acionar os gates. Se faltar essa tensão de 12 volts aqui, significa que essa primeira fase aqui, onde tem fase 1, vai ficar completamente inativo. Aí é que vem aquela ideia, né? Você só ter o 12 volts no MOSFET de alta. Aqui, por exemplo, ó. Aqui nessa primeira fase, né? Aqui você pode observar 12 volts aqui, ó. Entra por aqui, vindo de lá do P4. Entra por aqui, tá? Nesses capacitores. E esse dreno aqui recebe os 12 volts. Tá vendo esses dois MOSFETs de alta aqui? O Q1, o DQ1 e o DQ2.
Então eles recebem 12 volts vindo da fonte de alimentação, da fonte ATX, lá do P4. Então eles recebem aqui, por isso que você coloca o seu multímetro aqui, aí tem 12 volts, não é isso? E aqui no gate, essa tensão vem do PWM, ó. Tanto do MOSFET 1 como do MOSFET 2. Tá? Aqui, ó. Você pode ver que os gates estão ligados aqui, ó. Eles estão ligados, um gate ligado no outro gate aqui, ó. Tá vendo essa ligação aqui, ó? Tá vendo? Então, pode observar a linha. Aqui, ó. O gate 1. Esse U quer dizer de alta, né? O gate de alta. E o L gate, que é low, que vem da palavra low em inglês, quer dizer baixa. Então, vamos ver o gate dos dois MOSFET de alta. Veja bem, ó. Aqui no pino 32, pode observar, vai sair uma tensão aqui, ó, para esses gates. Uma tensão aqui, pessoal, de mais ou menos 2.3 a 2.5. Geralmente as placas-mães é assim. No gate recebe 2.3 a 2.5. Então nos dois gates de alta vai ter essa tensão. Aqui o L gate aqui também, ó, o L gate que é os drives de baixa, né? Que é os gates de baixa, aqui você pode observar, ó. Os gates de baixa, esses dois aqui, ó. Outra coisa importante a observar, pessoal, que no caminho da linha dos gates tem capacitor, tem resistor. Tudo isso você tem que testar na sua placa, porque muita gente fica se queixando, ah, não tem tensão. Não tem tensão de gate, só tem tensão de dreno, os 12 volts, e no gate não tem nada. Então, você precisa testar esses capacitores nessa linha e esses resistores. E aqui no L-gate também, ó, a tensão vem do PWM. Pode observar que tem um resistor aqui na linha do gate. E os dois gates também são ligados, ó. Os dois são ligados. Claro que vai bipar. Se eu colocar aqui o meu multímetro aqui na escala de diodo e botar aqui, eles vão bipar um com o outro. Não significa que está em curto. Eles estão ligados um no outro aqui. Aí essa tensão também vem do PWM aqui no pino 30 do PWM. Então, voltando aqui ao nosso PWM, essa placa, esse circuito, ele é formado por três fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Retornando aqui falar dessa alimentação de 12 volts, ó, no pino 29, que a gente vai medir também ali na prática. 12 volts significa que esse 12 volts vai para a fase 1, que é essa fase aqui, ó, que é essa fase aqui, como vocês estão vendo, e vai para a fase 2, ó, tá vendo aqui PVCC1 underline 2. Então, esses 12 volts vai servir para alimentar essa fase 1, como eu falei para você que aqui dentro desse CI tem um drive interno, um drive acionador interno. Que circuito integrado é o que, pessoal? Todo mundo sabe que é um circuito integrado. Então, dentro desse circuito, existe componentes. Existe MOSFET, existe diodos, porta-lógicas, entendeu? Porque é um circuito integrado. Então, internamente dele, tem vários componentes, centenas de componentes, que faz o funcionamento. Então, recebendo esse 12 volts, vai acionar esse drive MOSFET que está aqui dentro. Esse drive MOSFET, depois dele saturado, vai enviar essas tensões de gate. E aí essa alimentação de 12 vai vir para essa fase 2 também aqui embaixo, ó. Vai vir para essa fase 2. Agora aqui no 3, PVCC3, já tem uma alimentação independente. Aqui, pode observar aqui embaixo, ó. Já tem uma alimentação aqui independente, ó. Opa, tá vendo? PVCC3 é a alimentação que vai alimentar também esse drive daqui, ó. Que é a fase 3. Tá vendo? Fase 3. Então, aí só são três fases. E existe nessas fases, cada fase é composto por bobina, capacitor, MOSFET de alta e MOSFET de baixa. Existe dois MOSFET de alta. Tá vendo aqui? Dois MOSFET de alta e dois MOSFET de baixa. E lembrando também uma coisa importante, que esses 12 volts aqui do MOSFET de alta, todos eles recebem essa alta do P4. Outra coisa também, pessoal, que era para mim analisar e acabei esquecendo de analisar, foi esse boot, tá vendo? Boot 3, aí aqui em cima boot 2, subindo aqui boot 1.
Eu não analisei no datasheet, mas observe aqui que essa linha aqui, ó, sai aqui do pino 31, né? Tem boot 1, boot 2 e boot 3. Falando aqui do boot 1, sai aqui do pino 31, passa por esse resistor, esse capacitor e vem para a linha da fases. Todo mundo sabe que esse circuito PWM é um circuito que trabalha por largura de pulso. O que é isso, largura de pulso? Ele trabalha com pulso de nível alto e com pulso de nível baixo. E esses MOSFETs aqui é para chavear. E todos têm ciência que nas fontes chaveadas há bobinas, capacitores, responsável aí de fazer essa alimentação do processador chamada de V-Core. Então, com esse conjunto de transistores e capacitores, o que é que acontece? O PWM manda o sinal para os gates de alta, ele vai fazer esse chaveamento, mandando a tensão para os MOSFETs de baixa, e nesse processo, né, de largura de pulso com os transistores, capacitores e bobinas, é que vai formar assim a tensão de V-Core, tá? Aqui não tem uma tensão exata, porque essa tensão é de acordo com o processador que está na sua máquina. Então, essa tensão aqui pode ser de 1.20, de 1.30, né? De 1.50, né? De 1,5, por exemplo, né? Quando eu falo 1.30 é 1,3 volts, 1.5 volts. Então a gente não tem uma tensão exata. E essa bobina com esses capacitores tem aquele processo, né, de carrega, descarrega. Isso aí a gente pode fazer um estudo mais avançado mais à frente. Mas eu acredito que deu para você entender um pouco sobre o funcionamento desse circuito. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso PWM, eu vou mostrar para você aqui no vídeo que aqui, ó, vamos supor, aqui no pino 26, um exemplo que eu vou dar. Aqui no pino 26 está o gate 2, né? E nesse pino 26 aqui, ó, tem que ter uma tensão de gate. Aqui na fase, né, que é o pino 25, já vai estar a tensão regulada, a tensão realmente de alimentação do processador. Aqui no pino 28 vai ter a tensão de gate de baixa. Deixa eu passar aqui para você ver. Você vê que a tensão já vai sair aqui reguladinha através da bobina. A tensão que vai para o processador é a tensão que sai aqui depois da bobina, que vai formar assim a tensão de V-Core aqui em cima, ó. Aqui, ó, é depois das bobinas, porque passa pelas bobinas, né? E a bobina libera a tensão retinha, certinha, bonitinha aqui, para alimentar o processador. Então, quando você pegar uma placa aí que só tem 12 volts, pessoal, só tem 12 volts e não tem tensão nos MOSFETs de baixa, venha para esse circuito aqui, testar esse circuito. Não tem como você ir para outro lugar. Não tem como você ir para outro lugar, entendeu? Você tem que vir para cá, testar aqui o PWM, ver se ele está tendo alimentação correta, ver se ele está liberando essas tensões, testar esses componentes que está aqui ao lado dele. É por isso que é bom você sempre tentar conseguir o esquema da sua placa, porque sem um esquema você pode até consertar, mas a dificuldade é maior, porque você não vai ter certeza quais os componentes que fazem parte desse circuito V-Core, entendeu? Então vamos testar, vamos lá na nossa placa, vamos testar pino, grave aí, viu? Nós vamos testar o gate de alta, que é o pino 26, vamos testar a fase, né, que está entre os MOSFETs de alta e os MOSFETs de baixa, que depois que faz ali todo aquele processo, já vai sair a tensão retinha, depois das bobinas para alimentar o processador. E depois nós vamos testar o gate de baixa, que é número 28. Então, 26, 25 e 28. Vamos lá na prática. Então, pessoal, vou começar testando aqui pela fase 2. Na fase 2, o que acontece? O pino que está saindo a tensão do gate de alta é o pino 26. Então vou procurar aqui o pino 26. Aliás, não. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro ver a alimentação no pino 10. Lembrando o seguinte, que aqui está o PWM. Tá? Esse é o PWM do circuito regulador que alimenta o processador. É daqui, pessoal, que parte tudo, certo? Primeiro é o P4, que vai ali no V-Core, que vai aqui no conector, que eu vou mostrar você daqui a pouco.
E depois aqui, quando você liga a placa, é que vai ter transmitido as tensões que vai alimentar a CPU. Então vamos ver logo a alimentação dele, né? Que é uma alimentação de 5 volts. Tá bom? Que está no pino 10. Que aqui não está dando para ver direito. Mas sei que vocês confiam. Então o pino 1 está aqui. Esse é um CI de 48 pinos. Tá? Cada lado aqui tem 12 pinos. Cada lado aqui tem 12 pinos, 12 terminais aqui. O 10 vai ficar aqui, né? 12 menos 2, 10. Veja aí. Deixa eu colocar aqui direitinho. Não estou enxergando aqui direito. Pera aí, gente. Deixa eu ligar a placa aqui, pessoal. Deixa eu ligar a placa primeiro. Senão, como é que eu vou testar a tensão? Pronto, liguei a placa. Então vamos lá no pino 10. Aí, pessoal. 5 volts, tá vendo? 5 volts é a nossa tensão de VCC. Agora vamos ver a nossa tensão de habilitação, que é no pino 36. Pino 36. Então cada lado tem 12, mais outro lado 24 aqui. Então vai ser o último pino aqui. Então 2.28, tá vendo? Então essa é uma tensão de habilitação. Tem que ter essa tensão, senão o CI não vai funcionar. Vamos ver a próxima tensão, que são a tensão de alimentação das fases, certo? Que a alimentação de cada fase é 12 volts. Aquela fase que eu falei para vocês, né? Que recebe aquela alimentação no pino do CI, que vai alimentar um MOSFET interno, um drive acionador interno, que é a partir daí que vai ser liberada as tensões dos gates, tanto de alta como de baixa. Vamos ver a primeira alimentação, está no pino 29, que é o PVCC underline 1 e 2, que vai servir, essa alimentação vai servir para as duas fases, certo? Vamos lá, pino 29. Então 24 aqui, peraí, 24, então aqui é o pino 25. Peraí, pessoal, tá balançando muito aqui, mas pelo menos você vai ver a tensão, né? De 12 volts aqui, um minutinho só. 25, tá escuro. Aqui, pessoal, deu uma tensão de 11.93, porque tem aquela tolerância, né? Então aqui está a tensão de alimentação PVCC 1 underline 2. Então aqui vai a alimentação para as duas fases desse circuito. Tá bom? Vamos ver agora a próxima alimentação. Vamos ver agora a tensão aqui no pino 42, que é do PVCC 3. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, pino 40. Pino 40. Aqui, pessoal. Do lado de cá, com muita dificuldade aqui, né? Que a câmera tá balançando muito. Você pode observar aqui, ó, 11.43. Então a mesma tensão, pessoal. Então são essas as tensões que você tem que medir no PWM. Se essas tensões estiver, pessoal, não estiver aqui, pode ser problema no PWM, pode. Mas saiba, como mostrei para você ali no esquema, que eles têm capacitores, eles têm resistores do lado dele. Então você tem que medir os capacitores e os resistores. E a melhor forma de você fazer isso é olhando pelo esquema. Por aqui você vê também, né? Fazendo continuidade do pino. Mas como é que você vai saber o pino, né? Se você não olhar o esquema ou o datasheet. Como é que você vai saber o pino de habilitação, o pino de alimentação? Então a olho nu aqui você não vai saber o pino de alimentação. Você não vai saber o pino que vai mandar atenção para os gates, tanto de altas como de baixa. Então você tem que tirar o datasheet do PWM ou então analisar pelo esquema. Então vamos ver as próximas tensões. Aqui, pessoal, está um pouco desfocado aqui, mas você pode observar aqui, ó, que são 3 fases, ó. Que pelas bobinas você percebe, ó, a primeira fase, 1, 2 e 3. Entendeu? Então essa é uma placa razoavelmente, né, nem tão ruim, nem tão bem, tão boa. Entendeu? Porque tem 3 fases. Existem placas aí, né, de uma fase só. Então essas placas mais simples, elas não tem muitas fases. Já tem placas mais novas que tem mais fases. Trabalha com mais estabilidade, né? Mais limpa, sem ruído. Tá bom? O processador trabalha
numa temperatura ideal. Então, pessoal, vamos medir aqui as tensões de gates. As tensões de gates vinda, né, do nosso PWM aqui. Tá bom? Pessoal, um aviso importante. As alimentações, né, do processador, você só pode medir com o processador no lugar. Viu? Você só pode medir se está tendo alimentação para o processador, os MOSFETs de baixa, tanto de alta como de baixa, com o processador no local. Senão você não vai ter a tensão de baixa, tá? Você só vai ter, se você tirar aqui o processador, você só vai ter alimentação nos MOSFETs, os 12 volts. Você só vai ter tensão de alta. Tensão de baixa você não vai ter, tá? Mas a partir do momento que você colocar o processador bom, perfeito, aí você vai obter a tensão de baixa. Então é assim. Se você colocar o processador, você ter certeza que o processador tá bom e não tiver as tensões aqui, aí sim, aí a gente pode partir para as medições ou dos reguladores, que possa ser que está em fuga ou em curto. Você já sabe como é que se testa, né, um regulador, um MOSFET desse. Tá? Se todos os MOSFETs aqui estiver bom, aí você vai partir para os capacitores. Você vai ver se eles estão bons também. Com certeza aí você já sabe como é que se testa um capacitor. Tá? Aí você vai ver agora os resistores ligados à linha dos gates. Se você vê que estão bons também, que está passando as tensões certinha, aí você agora vai partir para o PWM. Tá? Não vá logo arrancando o PWM, como muitos falam por aí. Ah, não tem tensão aí, não arranca logo o PWM, não. Porque você pode correr o risco de você tirar o PWM, colocar outro no lugar e continuar o mesmo defeito, o mesmo problema. Então faça passo a passo, com paciência, que aí você vai ter sucesso nas suas manutenções. Pessoal, eu troquei a posição aqui por causa da claridade aqui. Vamos ver aqui no pino 26 a tensão do gate de alta. Pino 26 do PWM, veja bem. Aqui, ó, pino 26 aqui, ó, 2.28, 2.30, né? Aí, ó, pode observar o multímetro aí. Então, essa é a tensão. Veja bem, 2.30 que vai para o gate de alta. O gate de baixa é o pino 28. Aqui a gente está na fase 2. Aqui a gente está na fase 2. Então, no pino 28, vai o gate de baixa. Então, no gate de baixa, no pino 28, tem que ser uma tensão alta. No gate de alta, pessoal, tem que ser uma tensão alta que varia de 8 a 10 volts. Essa tensão está saindo do pino 28. Deixa eu ver aqui, está um pouco escuro, mas eu vou tentar. 25, 26, 27, pino 28. Deixa eu tentar colocar aqui, gente. Aqui, pessoal, ficou variando aqui que eu estou errando o pino aqui, peraí. Então, pessoal, você pode observar, né, que o PWM está trabalhando certo. Estou com um pouco de dificuldade aqui porque a câmera tá atrapalhando um pouco aqui, eu medir aqui as pinagens. Mas você viu que é daqui que sai a alimentação para os reguladores. Eu vou medir os reguladores aqui para você ver que está funcionando perfeitamente. Só para você ter uma noção aqui. Deixa eu mudar a posição aqui da câmera. Pessoal, eu tirei o dissipador aqui, mas eu vou fazer as medições aqui rapidinho, porque senão o processador esquenta e a placa desliga. Eu quero só mostrar para vocês aqui a tensão de alta, que é 12 volts, que vem da fonte de alimentação. A tensão de gate, que vem do PWM. E a tensão de source, que é a tensão regulada para os MOSFETs de baixa. Esses são os MOSFETs de alta. E esse aqui são os MOSFETs de baixa. Eu vou medir aqui porque aqui está melhor para a gente filmar. Então rapidinho aqui eu vou ligar a placa. Você vai prestar atenção, porque vai ser rápido. Pronto, aqui ó. Tensão de alta. Esses dois MOSFETs aqui são de alta. Tá? Aqui a tensão de gate, que vem do PWM aqui ó. Essa tensão de gate. Aqui a tensão de source, que é a tensão já regulada para alimentar o processador, que vai vir para os MOSFETs de baixa aqui ó, 1.25. Aqui no gate, esse gate aqui vem também do PWM, que eu falei para vocês que seria de 8 a 9 volts, de 8 a 10 volts, 9.8, tá vendo? Aqui no source é terra. Desligou. Então, pessoal, você viu aí como é que faz essas medições. Tá bom, pessoal? Eu não vou prosseguir com o vídeo porque tá um pouco aqui dificultando a gravação. Eu tô começando essa gravação um pouco tarde aqui, já é de tarde aqui, mas aí você deu para entender, né? Então qualquer dúvida, pessoal,
Qualquer dúvida pode colocar aí embaixo aí nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder a vocês. Se inscrevam no canal e a gente vai dar prosseguimento a essas aulas. Porém, eu vou ter que trocar de placa porque essa placa aqui já está vendida, tá? Então eu vou tentar pegar outra placa para a gente continuar nossas aulas. Aí embaixo tem vários vídeos aí na descrição. Você pode assistir os outros vídeos, tá bom? Continue aí com a gente. Clique em gostei. Um abraço, até a próxima videoaula.